dia, meus amores! Como é que vocês estão? Prontos para mais uma manhã de aula nesta quinta-feira? Hoje nós vamos trabalhar História e Matemática e eu já peço para vocês pegarem um livro de História e abrir na página 79 para acompanhar aqui com tia, tá bom? Vamos lá? Pegaram o livro? Olha só, abram aí na página 79. Nós vamos falar um pouquinho sobre as conquistas dos direitos no Brasil, lá por meados de 1888. Pessoal, nas primeiras décadas, da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a liberdade dos escravos, que iniciou em 1888, apenas uma parte da população ela era livre, apesar de algumas pessoas já serem contra a escravidão. Ela ainda era permitida por lei. Mas o auge da escravidão ocorreu a partir do século XVIII até meados do século XIX. E foi nesse período que o maior número de africanos foi trazido à força para o Brasil. E aqui eles eram obrigados a fazerem trabalhos pesados e desumanos, não é? Mas aí, muitos desses escravos, eles se revoltavam, e fugiam, eles arriscavam a sua vida em prol da liberdade, porque nesse caso, a liberdade fazia com que eles pudessem voltar para suas famílias, na verdade é terem esperança de viver, um pouco melhor. E aqui vocês percebem, gente, uma imagem muito triste, de crianças, serem levadas à força por brancos, pelos portugueses, e muito triste essa imagem, mas é muito real, tá, gente? Muito, 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 muito real. Aqui embaixo dessa imagem tem uma pergunta. Como a resistência dos escravizados foi representada na pintura de Biardi? Essa pintura que vocês estão vendo aí no livro de vocês representa a fuga dos escravos, não é? E foi um artista que visitou o Brasil em 1858, Biardi, e ele representou bem essa imagem. O que é que tia quer de vocês? Que vocês escrevam aqui abaixo como a resistência dos escravos foi representada nessa pintura de Biardi, na opinião de vocês. Tá bom? Escrevam aí, tia vai dar um tempinho para vocês. Vocês já responderam na página 79? Agora eu vou pedir que vocês abram na página 80. Nós vamos ter outra imagem. Lá no finalzinho da página 80, tem um terceiro quesito que pede para vocês falarem sobre a diferença da pintura de Biardi para esta pintura aqui, de Jean. Qual é a diferença? Vamos analisar juntos? A diferença é que na primeira imagem está ilustrando os negros enfrentando, todos os riscos para obter a liberdade. E nesta outra imagem tem um escravo que foi pego fugindo e está sendo castigado. Então vocês vão tentar, com as palavras de vocês, colocar isso aqui no terceiro quesito. E sozinhos vocês vão responder o primeiro e o segundo quesito da página 80, ok? Anotem logo aí na agendinha ou no caderno para não esquecer, tá certo? Na segunda metade do século XIX, algumas pessoas se compadeciam dos escravos e aí conseguiam comprar a liberdade deles pagando um valor ao proprietário dos escravos. E os escravos também conseguiam, muitas vezes, esse valor trabalhando por conta própria nas cidades. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês produzam um gráfico frisado todas as leis que foram elaboradas para libertar os escravos até chegar à Lei Áurea, que libertou os escravos de uma vez por todas, entre aspas, porque falar de liberdade no Brasil é algo muito, muito amplo, e que dá para a gente falar em vários aspectos, e que podemos até dizer que algumas pessoas ainda são escravos, alguns escravos de si mesmo, que já é outro assunto para a gente falar em outra aula.
Crianças, nós já trabalhamos os tipos de gráficos em outra aula. Vocês estão lembrados? Então hoje eu vou ajudar vocês a construir um gráfico onde vai ser representada as leis que foram criadas no Brasil no intuito de libertar os escravos. E o melhor gráfico para representar isso é o gráfico de linha. E qual é a informação que eu quero? Eu quero a lei, né, que foi sancionada e o nome da lei e o ano que a lei foi sancionada, tá bom? Então, do ladinho, vocês podem colocar o ano, os anos que foram criadas as leis. E embaixo, vocês podem colocar os nomes das leis. Lembrando que todo gráfico tem que ter um título, né? E o que é que vai ter no título? Que vocês vão colocar logo acima, né? Aí vocês vão colocar as leis que foram sancionadas no intuito de libertar os escravos. Vocês também podem criar o seu título dentro desse contexto, ok? Aproveito para lembrar vocês que quando vocês forem organizar as leis que foram criadas para libertar os escravos, vocês vão estar usando o gênero textual lista que nós trabalhamos na terça-feira, porque primeiro vocês vão listar todas as leis para depois organizar num gráfico. E o gráfico, se a gente parar para pensar, também é um tipo de lista, porque vai estar lá, ó, organizando alguns fatos, não é verdade? Uma dica para vocês na hora de vocês elaborarem esse gráfico. Na página 82 do livro de vocês, tem um quadro, tá bom? Onde já tem todas as leis que foram criadas, desde a proibição do tráfico negreiro até a Lei Áurea. Então tá bem facinho. Então foi isso, meus amores. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Estou sentindo falta dessa interação. Estou sentindo falta de receber as atividades, fotos das atividades, vídeos de vocês fazendo as atividades. É muito importante, meus amores. E eu também preciso ser motivada, vocês sabiam? Posso contar com vocês? Vocês vão melhorar? Um beijão, fiquem com Deus.